Oi pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos fazer um vídeo em colaboração com o canal de governança de TI da Bárbara, que também é minha esposa. Oi pessoal, hello! Hoje eu tô aqui para contribuir um pouco, porque não manjo nada do assunto, então vou fazer perguntas que eu acho que quem também não manja faria. E também chamar vocês para conhecerem meu canal, Governança de TI com a Babi, onde eu falo um pouco sobre governança de TI e meu objetivo lá é popularizar a governança de TI e desmistificar um pouco dos conceitos. Isso. Então na descrição vai ter aqui como chegar no canal da Bárbara. Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês as peças que eu comprei para montar o meu Home Lab aqui em Portugal. Eu tinha um servidorzinho no Brasil, que eu fazia os testes no dia a dia do meu trabalho, de virtualização, de banco de dados, essas coisas. Só que esse servidor ficou no Brasil. Então eu comprei as peças para montar. E aqui não vai ser só um servidor, ele vai ser meio que híbrido de um desktop para a gente jogar no futuro e também para eu fazer os testes que eu preciso no meu dia a dia. É essa parte dos jogos que eu tô interessada, porque também gosto muito de jogar e já faz um tempo que a gente tava querendo um PC gamer. Isso. Então aqui essas peças vão ajudar tanto na parte de eu fazer os testes, laboratórios que eu preciso no meu dia a dia, quanto no futuro, quando eu comprar uma placa de vídeo, vocês vão entender que eu não tenho a placa de vídeo, eu vou usar a placa de vídeo aqui do processador. Enquanto isso, ele vai servir como lab. No futuro, assim que eu recapitalizar, porque eu gastei um pouco de dinheiro aqui nessas peças todas, quando eu comprar a placa de vídeo, aí sim, ele vai virar tanto o PC Gamer, quanto o meu servidor de testes. Então vou fazer aqui um unboxing de cada uma das peças, vou explicar tecnicamente as especificações dessas peças, e no final a gente vai comparar os preços dessas peças aqui de Portugal, quanto que eu paguei aqui em Portugal, com as peças, quanto custa aí no Brasil, para a gente comparar o poder de compra de tecnologia entre os dois países. Então bora lá começar a fazer um unboxing disso tudo. Bora! Então primeiro, vamos entender o que temos aqui em cima da mesa. Então nós temos uma placa-mãe, a Horus, do modelo B760M Elite AX, que é a placa-mãe que vai suportar todos esses equipamentos. Então, eu comprei os equipamentos, todos compatíveis com a placa-mãe. Porque não adianta eu comprar um processador de uma família que a placa-mãe não suporta. Memória e S2 também não na velocidade de barramento que a placa-mãe suporta. Então, a ideia é fazer com que tudo isso aqui funcione bem em conjunto. Eu gostei que aqui já está escrito Gaming Motherboard, então realmente não estou sendo enganada, não é golpe, gente. Teremos também um PC Gamer. É, aqui também, ó. Desktop Memory Gaming. Muito bem. Então vai ser gaming também. Então essa é a nossa placa-mãe. Aqui nós temos um water cooler da MEG, o Core Liquid S360, que é para resfriar o processador. E como Então, faz isso com água? Então é um sistema que resfria esse cara aqui, o processador. Nós normalmente vemos, existem duas maneiras de você fazer o resfriamento do processador. Um por air cooling, que a gente chama, que é quando você tem um cooler e a fanzinha que joga ar ali e dissipa o calor. Que é um ventiladorzinho normal. Um Mini ventiladorzinho de computador, que geralmente Isso. é o que fica barulhento. Esse tipo de processador de última geração é um grandão. Você vai um troço grandão lá fazendo resfriamento do processador. Esse cara aqui, ele tem as fãs e tem uma bomba que faz o resfriamento do sistema por água. Então tem um radiador que vai ficar no topo do gabinete, com essas fãs fazendo resfriamento da água, uma bomba que vai resfriar o processador. Então isso aqui fica grudado no processador, vai mostrar a temperatura, tem um displayzinho aqui que mostra as informações para resfriar o processador. E como é que funciona esse esquema de água? Tem que trocar a água dentro? Porque água com computador eletrônico me deu um taquicardia só de ouvir isso. Não precisa trocar nada. De vez em quando você precisa dar uma limpadinha, uma borra, alguma coisa nesse sentido. Mas esse aqui é de última geração, então provavelmente não vai precisar fazer muitas coisas a nível de manutenção. É deixar ele funcionar. É seguro, a água não vai vazar, nada disso. Tá bem. Além disso, o que temos? Para armazenamento, eu tenho um M2, um SSD de 2 teras, que a gente vai encaixar aqui na placa-mãe. Então, antigamente nos computadores era muito comum a gente ter discos rígidos, né? Então hoje a gente pode trabalhar com discos rígidos, mas a maneira mais eficaz e rápida de acessar as informações hoje é através desses componentes aqui.
Ok. Então eu não tenho um disco lendo, uma agulha lendo as informações no disco, né? A gente tem uns chips que faz o armazenamento aqui das informações. Que moderno. A nível de memória RAM, eu tenho 2 kits. Então essa placa-mãe, ela suporta 4 memórias RAM. Ela é dual, a gente vai entender o que é isso. Então eu vou lotar as 4 memórias RAM aqui dentro. Então eu tenho um kit de 2 memórias RAM de 32 GB e mais um outro kit de 2 memórias RAM de 32 GB. No total, então, eu vou ter 128 GB aqui no sistema. E se você quiser trocar, essa placa-mãe aceita mais? Ou esse é o máximo limite dela? Não, essa placa-mãe, com esse tipo de processador, aceita até 190 e alguma coisa de memória RAM. Ok. Mas é só 4. Ok. Então você tem que trocar por 48, que é o máximo que tem, que essa placa-mãe suporta. Então, Entendi. um pente de 48, 4 pentes de 48, ou 4 pentes de 32, ou 4 pentes de 16, ou 4 pentes de 8, que é o que ela suporta. Tem até os dentinhos aqui pra pentear o cabelinho. Os pentinhos. É onde a gente vai encaixar isso na placa-mãe. Nós temos o processador, que é um Intel Core i9, da 13ª geração. A nomenclatura desse processador é 3900K. Então ela é da 13ª geração. Hoje já tem a 14ª geração. Então isso aqui é uma família anterior. Mas a nível de custo-benefício, na minha opinião, vale mais a pena esse do que o 14º, que não traz tanta inovação assim. E esse aqui também já vai estar de bom tamanho para os nossos testes e também para jogar qualquer tipo de jogo. Ok. Nós temos aqui a fonte, que é onde a gente vai pegar a energia da paredinha lá da tomada e vai mandar para dentro do gabinete. Então é uma fonte de 850 watts, é bastante watts. Eu comprei nesse tamanho porque no futuro eu vou ter mais armazenamento, eu vou ter algumas coisas SATA, algumas coisas ali para armazenar as informações que a gente não precisa acessar tanto assim. E também a gente vai ter a placa de vídeo. Então, tudo isso aqui vai na fonte, isso aqui também. Então, tudo isso aqui, existe uma calculadora na internet, vou deixar aqui na descrição. Você calcula o que cada uma dessas coisas vai utilizar de fonte, para você comprar a fonte do tamanho que você precisa. Que é como se fosse a usininha de poder de energia do computador. Porque senão você faz esse cálculo para não correr o risco de montar um kit com uma fonte que não vai suprir a energia necessária para esse kit. Entendi. Ou ao contrário, você compra uma fonte tão grande que não precisa tanto. Essa fonte aqui é quase um limite de estar muito grande. Mas como eu vou fazer alguns testes e tal, eu vou usar muito processador, eu vou usar muita memória. Quando a gente tiver a placa de vídeo, eu vou usar muita GPU também para fazer uns testes de IA. É bom ter uma fonte um pouquinho maior para conseguir fazer a energia circular entre todos os componentes. E penúltimo, eu tenho aqui um kit de fãs da Arctic. São fãs de 140 milímetros que a gente vai encaixar na frente do gabinete. Fãs é o ventiladorzinho. Fãs é o ventiladorzinho. Então esse aqui é um ventiladorzinho por radiador de água, sei lá o quê. E esse aqui é um ventiladorzinho normal, tradicional, que a gente está acostumado a ver. Isso. Então isso aqui resfria o processador. E isso aqui vai jogar o ar frio do ambiente para dentro do gabinete. Ok. Depois eu vou mostrar o gabinete para vocês. Eu vou mostrar ele por último. É um gabinete bem bonitão. Mas como é que vai ser, então, o fluxo de ar? Posso só falar uma coisa? Aqui eu vi que tem 0 dB. Quer dizer que é silencioso esse ventiladorzinho? Isso, então... Porque esses ventiladorzinhos são barulhentos, hein? São barulhentos. Então eu tentei comprar tudo mais silencioso e tudo black. Eu não quero luzinhas no meu negócio. Vai ser uma festa no seu AP? Não vai ser uma festa AP. É black. O negócio é black, ó. Olha a camiseta. Então vai ser tudo preto. Apesar do gabinete ele ter uma tela de vidro temperado, a gente vai conseguir enxergar tudo lá dentro, mas a gente vai ver os componentes do jeito que eles são. Sem luzinha, sem carnaval. Ok. Tá bem? Tá bem. Então a nível de fluxo de ar, como é que vai funcionar? Essas fãs vão puxar o ar na frente do gabinete, então imagina o gabinete aqui. Então essas fãs puxam o ar na frente do gabinete, vão ter 3 fãs aqui, vai puxar o ar do ambiente para resfriar aqui dentro. Dentro do gabinete a gente vai ter uma outra fã aqui atrás para jogar o ar quente para fora e as fãs em cima do radiador também para jogar o ar quente para fora. Então o ar frio entra por aqui e o ar quente é jogado por cima. Okay. Como a gente sabe que o ar frio ele é mais pesado que o ar quente, então o ar frio entra por aqui e sai sempre por cima.
Normalmente é assim que a gente monta esses PCs. Então, no gabinete que você comprou, a parte de cima é vazada, é isso? Ele não é Isso, fechadão? vazado. Não, ele é todo vazado. Ele é um gabinete interessante. feito e pensado para ter um fluxo de ar ótimo. Você vai, depois, quando a gente abrir o gabinete, você vai ver que ele tem possibilidade de colocar fãs em cima, embaixo, do lado e em cima. Ele fecha o quadrado do gabinete para colocar fã. Então você pode colocar fã, inclusive, embaixo, para puxar o ar para baixo e ajudar a jogar o ar quente para cima. Muito bom. Então é isso. Bora Então, abrir tudo isso que eu tô curiosa. Isso, vamos fazer um unboxing de tudo. O primeiro que a gente vai abrir é a placa-mãe, que é a caminha de tudo isso. Então a gente vai abrir a placa-mãe, vamos entender o que tem de bom nessa placa-mãe e em seguida a gente vai abrindo o resto. Combinado. Beleza? E por último, o gabinete. Porque ele é grande, então É. ele tá ali no chão. Então na hora que a gente abrir tudo, a gente separa do ladinho e vamos ver como é que funciona esse gabinetezão aí. Bora. Então vamos abrir a placa-mãe. A placa-mãe, vamos ver o que tem de informação. Já tem um monte de informação aqui. Olhando de leiga, é uma nave. É uma águia, parece, né? Uma águia? Não parece uma águia? Pode ser. O biquinho da águia, a asa. Pode ser. Então, essa é uma placa-mãe Aorus B760M. B760M é o chipset. Então, o chipset é um componente na placa-mãe que ajuda a fazer o controle dos periféricos da placa-mãe junto ao processador. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um diagrama dos componentes da placa-mãe e a gente vai entender o que o chipset controla, o que o processador controla. Então, quando a gente quer um sistema mais rápido, a gente vai colocar o máximo que a gente pode de controle direto no processador. E o que a gente não pode, de repente, algumas outras coisas plus, a gente vai colocar no barramento do chipset. Então ele ajuda a fazer o controle dos periféricos junto do processador. Ele se comunica com o processador e com alguns periféricos, a gente vai entender quais são. Ok. O que mais que nós temos aqui? Ele tem um soquete de processador do tipo LGA 1700, que é um soquete de processador da Intel. Então você tem que comprar um processador, por isso que eu disse que o kit tem que se conversar. Uhum. Você tem que comprar um processador com esse soquete. Uhum. Então, o processador Intel Core i, que a gente comprou ali, o i9, por exemplo, ele tem um LGA 1700 13ª geração. É mais ou menos que nem do tipo, se você tem um PlayStation, você não pode comprar uma mídia do Xbox que não vai rodar. Exato. Tá bem. Então aqui, por exemplo, o processador da AMD não serve nessa placa-mãe. Ok. E ela tem suporte para memórias do tipo DDR5. Normalmente a gente usa memórias DDR4. DDR5 é uma memória já da nova geração, que tem alguns conceitos mais modernos de velocidade, de performance. Então, no nosso kit que eu comprei foram memórias DDR5. Essa placa-mãe você também consegue colocar memória DDR4, Ah, ok. mas ela suporta DDR5. Uhum. E se você comprar memória DDR5 numa placa-mãe que só tem DDR4? Vai funcionar também, só Vai? que vai usar como DDR4, não vai utilizar Todo o potencial. o potencial da DDR5. Saquei. O que mais que nós temos aqui? Então, um chipset eu já falei, 13ª geração. Aqui atrás, aqui a gente já vai ver como é que ela é. Então, aqui ela tem uma série de dissipadores dos capacitores das coisas da placa-mãe. Então, já tem dissipadores de calor aqui na própria placa-mãe. Ela tem USB 3.2, que é muito bom, né? Pra gente, tem tanto atrás quanto no gabinete a gente vai conseguir também instalar um USB 3.2. Mas esse aqui é USB-C, né? É o USB-C. Ah, tá bom. É o tipo C. Ah, ok. USB tipo C. E tem um monte de outros USBs que a gente vai ver na hora que a gente abrir a placa. Tá bem? Tá bom. É esse aqui atrás dela. E essa placa também tem um Wi-Fi 6E. Então, ela já é uma placa que você não precisa comprar uma plaquinha de Wi-Fi. Ela já tem on-board. Que então, ela legal. já disponibiliza isso, ela vem com anteninha. É, eu ia falar, essa anteirinha vem junto? Vem junto. E fica onde? Fora do gabinete ou dentro? Fica fora do gabinete. Normalmente a gente põe em cima, assim, do gabinete. Essa anteninha aqui, é isso. Ela vai ficar em cima do gabinete. Que nem um tubarãozinho. Tem umas anteninhas que você rosqueia ali atrás. Que Não tenho legal. certeza se essa aqui é de rosquear ou de pôr em cima. Aparentemente é de pôr em cima, no gabinete. Aqui tem todas as especificações de saída dessa placa-mãe. Então, como eu disse, é o processador Intel. O soquete desse processador tem que ser do 1700. O chipset que ela tem é o B760 da Intel. Tem uma série de outras especificações, como HDMI, tem as memórias. Lembra que eu falei que são 4 slots de memória? Então tem 4 slots de memória DIMM. Dual Channel DDR5, ou seja, as memórias funcionam em par.
Então, para você tirar o máximo de proveito das memórias, em vez de você instalar um pente, como, por exemplo, se você quer 16 GB, em vez de você instalar um pente de 16 GB, você instala dois de 8, que ela tem dual channel, ela tem 2 canais. Então, ela paraleliza algumas coisas entre o processador e a memória. Memória é utilizada pelo processador. O processador calcula as coisas e armazena as informações no processador, na memória. Quando precisa, de repente ele está calculando umas coisas que armazena na memória RAM. Ele vai lá, pega de novo, faz os cálculos e armazena. Então é a forma mais fácil de armazenamento e de cálculo entre processador e memória desse sistema. Tem conexões SATA, que são aqueles HD SATA. Tem áudio integrado, então você consegue conectar as caixinhas de som, seu fone de ouvido. Tem então tem LAN, então além do wireless, também tem uma entrada de rede normal, de cabinho. Colocar o cabo mesmo. O wireless, como eu disse, e tem um monte de USB. Então tem um USB normal, tem um USB do tipo C e isso aqui é a fonte que ela suporta, que é a fonte que a gente tem. Ok. Tá bem? Então isso aqui é as informações que nós temos na nossa placa-mãe. Bora abrir. Todos os componentes tem que conversar aqui. Não posso comprar um componente que não converse com isso aqui. Então essa é tipo o principal. Para você começar, se você quiser montar o seu computador, o principal é você escolher a placa-mãe e aí ir montando em cima disso. Ou de repente, eu quero um processador Intel i9. Tá bom, então qual é a placa-mãe que você tem que comprar? Que seja compatível. Que seja compatível. Entendi. Então vamos abrir esse negócio. Então, abre por aqui. Opa. Acho que tá bom a câmera aí, tomara que sim. Tirando a dúvida da anteninha. Então ele veio com a anteninha. A gente vai ligar isso aqui atrás ali e a anteninha fica em cima, tá vendo? Ai, vai ficar bonitinho, parece um tubarãozinho mesmo. Um tubarãozinho. Bem legal. O que mais nós temos? Nós temos a placa-mãe. Posso tirar daqui? E eu acho que tem mais coisas aí embaixo. Temos a placa-mãe. Vou deixar aqui do lado. Eu acho que nós temos manual aqui. Então, além da placa-mãe, o que nós temos? Nós temos um manualzinho básico, dá algumas especificações em várias línguas, né? Nós temos o guia de instalação. É bom, né? A gente dá uma olhada no guia de instalação, principalmente se você não tem tanta experiência. Então ele mostra como fazer as instalações e tudo mais. Em várias línguas também, então tem português aqui inclusive. E o que é isso aqui? E tem um cabinho SATA, que é pra gente ligar HDs do tipo SATA. A gente vai ver que nessa placa-mãe nós temos 4 ligações SATA. Essa placa-mãe tem 4 ligações SATA. Vem com um cabo só. Então você poderia ter um HD SATA e já conseguiria ligar com esse cabo. Ok. Eu acho que tem 2, na verdade. 2 cabinhos aqui. Mas se você quiser mais, aí você tem que comprar os HDs e mais cabo. Eu não tenho HD SATA, a gente vai usar o SSD que eu mostrei ali pra vocês, o M2. Ok. Então isso aqui a gente não vai... Esse cabo a gente não vai usar pra agora. No futuro eu vou usar, mas não agora. Aqui do plástico. Então essa é a nossa placa-mãe. Eu comprei ela preta de propósito porque o conceito do PC é o quê? Black. Então, aqui a gente tem um monte de coisa já que eu já tinha dito para vocês. Nós temos, isso aqui é tudo um sistema de temperatura para resfriar os componentes que estão aqui embaixo, para ajudar o resfriamento. Aqui está o chipset, lembra que eu falei para vocês que o chipset trabalha com o processador? Então aqui está um chipset, ele também já tem esse sistema de resfriamento. Aqui nós temos 2 possibilidades de slot de instalação de placas de vídeo, por exemplo, algum outro tipo de placa. Então são 2 placas que a gente consegue encaixar aqui. Isso aqui é blindado, você tá vendo? Porque as placas de vídeo hoje em dia são umas coisas gigantescas. Então esse aqui tem é reforçado para não ter nenhum problema na hora que você for instalar sua placa de vídeo aqui. Ele é reforçado exatamente porque as placas de vídeo são pesadas, são gigantes, são maiores que essa placa aqui. Um troço dessa grossura aqui, gigantesco. O que mais nós temos aqui? Aqui é onde a gente vai instalar o processador. Aqui é onde a gente vai instalar as memórias. Aqui, por exemplo, na parte de ligar energia. Aqui a gente vai ligar a energia do processador. Aqui é a energia da placa-mãe. Aqui, quando a gente for instalar no gabinete, é onde tem as instalações do gabinete para USB, para os USBs do gabinete funcionar. E aqui a gente tem essa partinha aqui é para a gente ligar as luzinhas do gabinete. E aqui o áudio do gabinete. Além disso, a gente tem algumas entradas USBs para, por exemplo, as nossas fãs vão ligar numa dessas portinhas aqui. Uma dessas aqui, a gente vai ligar as nossas fãs, que são os USBs.
E também tem LED. Então a gente tá vendo, ó, tem umas entradinhas LED, que nos PCs gamers é cheio de luzinha. Onde você liga as luzinhas? Aqui nessas coisinhas aqui da placa-mãe. E eu tô vendo que tem uma bateria aqui. Pra que ela Isso. serve? É bateria para manter o sistema. A placa-mãe tem o BIOS, né? A configuraçãozinha dela. E isso precisa de energia. Então quando você desliga da fonte, quem mantém a BIOS funcionando é essa bateriazinha aqui. E ela já veio assim? Já vem assim. Já vem com essa bateriazinha. Ok. Aqui nós temos a entrada SATA. Lembra que eu falei que nós tínhamos 4 entradas SATAs? Então, o HD que a gente vai instalar, depois a gente vai ver onde a gente vai instalar. Mas os HD SATAs, que são aqueles mais tradicionais, com cabinho, você consegue colocar até 4 aqui. Entendi. De comunicação com a placa-mãe. De saída, então, ele tem tudo isso de USB, tem HDMI, tem essa saída aqui também de vídeo, tem 2 saídas de vídeo, tem um USB tipo C aqui atrás, temos mais USB aqui, temos mais USB aqui, tem a rede, que eu falei para vocês, e tem a parte de áudio. Essas aqui são tudo conexões de áudio. E aqui a gente vai conectar o nosso Wi-Fi. Ah, ok. Então, as Aquela nossas anteninha. conexõezinhas, nossas anteninhas. Agora, onde a gente vai instalar o HDzinho, aquele negócio que eu mostrei pra vocês ali? Onde você acha que a gente vai instalar? O HD que não é SATA? Que é o nosso S2. De Maria. Aqui você disse que são as memórias. Que são as memórias. Aqui é a placa de vídeo que a gente ainda não tem. Isso, a gente vai usar a placa de vídeo on-board do processador. Rapaz, não sei não. Aqui, ó, nessa placa-mãe, a gente tem 2 possibilidades. A gente consegue instalar até 2 daqueles HDzinhos. Eu acho que nem é certo falar HD, né? 2 M12, 2. A gente consegue instalar 2 M2. Um aqui, então a gente vai desparafusar isso aqui e vai encaixar aqui embaixo, porque ele também tem um dissipador, tá vendo, ó? Porque aquilo lá gera calor. Tem um dissipador para gerar calor. E um segundo aqui, ó. Entendi. Então a gente vai entender que um funciona direto com o processador, um desses dois aqui, a comunicação direto com o processador. E um desses dois aqui, a comunicação vem para o chipset, e o chipset comunica com o processador. Então, como eu disse, alguns periféricos é esse negócio que controla, e alguns periféricos é o processador que controla. A gente vai entender direitinho quais coisas cada um controla. Então, o que mais nós temos? Então, as memórias RAM são aqui, são duais, então a gente consegue ver aqui como que encaixa as memórias RAMs. Então, aqui ó, tem um mapinha de como encaixar a memória RAM, que não pode encaixar de qualquer forma. Por exemplo, se você tem só 2 pentes de memória RAM, você não vai colocar um em seguida do outro. Não? Não. Você tem que seguir aqui, tá vendo? Ó? First, também tem DDR5, A1, A2, B1, B2. Então, A1, A2, B1, B2. A primeira, se você tiver 2 pentes, a primeira memória RAM você tem que encaixar aqui. No first, que é No o B2. first, B2. A segunda, ó, você tem que encaixar no A2, tá vendo que vai ali? Então é esse cara aqui. Se a gente tivesse 2 pentes, o primeiro ia ser aqui e o segundo aqui. E se você tivesse um? No first. No first. Very Aqui. good. Se você encaixa aqui e aqui, também vai funcionar. Então, em vez de você seguir esse mapinha e encaixar os dois aqui, um seguidinho do outro, vai funcionar também. Só que não vai ser mais dual channel. Vai ser um canal só. Entendi. Então, a ideia é a gente maximizar a utilização, já que a gente comprou uma placa-mãe fodona dessa. Parece uma cidadezinha, né? Parece uma cidadezinha. Ah, e outra coisa. Toda essa comunicação aqui é feito via PCI Express 4.0, que é a forma mais rápida que hoje nós temos desses sistemas de desktop se comunicar entre eles. Então, se comunica com o processador com PCI 4.0. Tem 3.0, tem outras velocidades. Essa aqui é a maior que nós temos hoje disponível. Tá bem? Então vamos entender agora o que fala com o processador e o que fala com o nosso chipset aqui. Tem uns plastiquinhos, Tem os pode tirar? plastiquinhos, a gente vai tirar. Pode tirar. Isso é gostoso de fazer. Essa parte é mais legal, né? É. A outra coisa importante, as placas-mães um pouco mais baratinhas, você tem que encaixar esse espelhinho. Essa aqui, como placa-mãe, uma qualidade superior, já vem com o espelhinho aqui encaixadinho para você depois encaixar no seu gabinete. Tá bem? Tem plastiquinho aqui também, ó, se você quiser tirar. Eu tirei um, pode tirar o outro, deixa. Pode tirar nenhum, tem. Levantei, tirei. Tem a plastiquinha do banco do carro. Vou aqui, senhor. There it goes. E aqui atrás, ó, nós temos toda ela pretinha também, com as trilhas e tudo mais. Quando a gente for instalar o nosso water cooler, a gente vai ter que colocar um equipamento aqui nesse negócio aqui. Nossa, tem uma cara de ser sensível isso?
mas ele é protegido. Por exemplo, antigamente tinha muito problema de estática, né? Às vezes você pegava na placa-mãe, só de pegar nela já queimava. Isso aqui já tem uma proteção anti-estática. Então, a estática do corpo não é tão forte assim, né? Mas, por exemplo, quando a gente for tirar o gabinete da caixa, como tem muito isopor de plástico, depois que a gente tirar da caixa, a gente encosta na parede ou encosta no ferro e pronto. Já era estática, para não ter nenhum tipo de problema. Tem gente que usa luvinha, pulseirinha, essas coisas, a gente não precisa porque isso aqui já tem proteção anti-estática. Tá bem? Alright. Agora, o que eu queria mostrar pra galera? É uma figura que eu vou colocar na tela para entender o que conversa com o processador e o que conversa com o chipset. Tá bem? Então vai estar aí na tela para vocês. O que conversa direto com o processador? Quando a gente está falando de processador, de barramento do processador. Então o processador fala diretamente com as memórias. Então a gente consegue ver por isso aqui. Vou ver se eu consigo fazer algum efeito no vídeo para as pessoas entenderem. Mas tá vendo? Isso aqui é o processador, ó, o LGA 1700, CPU. Então ele fala direto com as memórias RAMs. Então esse barramento fala direto com o processador. Ele fala com um M2. Então esse M2 aqui fala direto com o processador. E ele fala direto com essa entrada aqui de PCI Express. Então se eu instalar aqui o M2, eu vou preferir instalar o M2 aqui do que aqui. Porque aqui ele vai falar com o chipset e o chipset vai falar com o processador. A diferença é mínima. Mas para os testes que eu vou fazer, pode ser que tenha alguma diferença. No dia a dia, que eu preciso tirar o máximo de proveito do hardware. Então eu vou instalar aqui, porque isso aqui funciona direto com isso aqui. Quando eu for colocar uma placa de vídeo, não vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar isso aqui, porque aqui fala direto com isso aqui. E as memórias, lógico, né? As memórias sempre vão falar direto com o processador. E o chipset? O chipset controla todas essas outras, um monte de coisa aqui. Então ele vai controlar isso aqui, o outro PCI, ele vai controlar o outro M2, ele vai controlar toda a parte de rede, Wi-Fi, essas coisas todas, e todos os periféricos USBs e áudio. Então tudo isso é controlado pelo esse chipset aqui, o Intel B760. Por isso que é importante estar até aqui no nome da caixa. Então espero ter conseguido colocar uma figurinha aí, que eu tenho separado aqui, para mostrar para vocês como é que é o esquema de barramento e de controle entre o chipset e o processador. Deixa mais pra lá. Agora a gente vai abrir o quê? Escolhe. Escolha. Então vamos Usina abrir de energia. fonte. Então, Essa é o que... Deixa eu abrir? pode abrir. Deixa eu descobrir como é que abre a caixa. Antes, deixa eu falar algumas informações que já estão aqui na caixa pra galera. Ok. Então tem umas informações aqui, ó. Então é uma fonte, essa é o fabricante da fonte, então Gigabyte, de 850 watts, que é a capacidade de watts que ela tem de fornecer para o sistema que você está instalando. Ela é totalmente modular, ou seja, lembra que antigamente as fontes já vinham todos os cabinhos assim, pendurados? Ainda existe dessas fontes, que são as mais comuns. Mas tem esse tipo de fonte que você não precisa ter todos os cabos, porque você de repente não vai usar todos eles. A gente, por exemplo, acho que vai usar 3. A fonte do processador, a fonte da placa-mãe e a fonte do water cooler. O resto a gente não vai precisar. Então a gente não precisa aquele monte de cabos espalhado lá sem fazer nada. Os cabos vão ficar guardados. Quando a gente precisar, a gente vai lá, coloca de novo, coloca na fonte e instala o equipamento que a gente quiser. Bem por isso que mais clean. Isso, por isso que ela é modular. E também tem um Smart Fan de 120mm, que é para fazer o resfriamento da fonte. É um ventiladorzinho. Que é o ventiladorzinho. Ok. Eu não sei mais se tem alguma coisa por trás da caixa. Tem os cabos. Então, essa fonte tem alguns cabos, tá bem? Primeiro, ela tem esse selo, que é um selo de uma organização que carimba a capacidade de eficiência das fontes. Então, essa fonte aqui tem o selo Gold, que eu acho que é o segundo maior. Tem um Ultra, acho que tem um Ultra Gold, aí tem um Silver abaixo dessa e o Bronze. Se eu não me engano, mais ou menos assim. Mas essa aqui é um símbolo, um carimbo bom, que tem uma ótima eficiência. Então ele vem com esses cabos aqui, a fonte. Esse vem com um cabo MB de motherboard, de 24 pinos, para você ligar energia na sua placa-mãe. Vem 2 cabos para você ligar energia na CPU, porque você precisa ter energia na CPU. Vem 4 cabos para você ligar periféricos no PCI Express. Vem 8 cabos para você ligar SATA, que são os HDs. Vem 3 cabos para você ligar periféricos, LEDs, essas coisas todas você consegue ligar aqui também.
E vem um cabo flop, que é aqueles mais antigão. Então, se você tiver um equipamento mais antigão, você também consegue instalar aqui, nesse negócio. Então, esses são os cabos que vem junto da fonte. E por que tem esse selo Gold? Porque a eficiência dele é de 90%. Então, dependendo da porcentagem de eficiência disso, você recebe um tipo de selo aqui. Pô, mas que sacanagem. Você compra um negócio que funciona 90%? Então, a eficiência de que você puxa energia da sua casa, você consegue transformar isso em 90% de energia para dentro do seu sistema. Não tinha que ser 100% sempre? Não, porque você perde energia no calor, né? Então, ele é termicamente eficiente para manter o máximo possível de eficiência do que você puxa da sua casa. Entendi. Então, você vai puxar, lógico, 100% de energia da tomada, e 100% de energia, 90% eles garantem que vai para dentro do seu sistema. Aí você ganha um símbolozinho Gold. E aí aqui tem um gráfico bem legal falando do barulho do ventiladorzinho. Acho que quanto mais carga você tiver no sistema, né, o barulho que ele tem, e o que tem de eficiência também. Ó. Ele diminui um pouquinho a eficiência. Ó, parece que até 800 ele tá no ótimo. E ele é mais eficiente, ó, com 230 volts. Então, 110 ele é menos eficiente do que 220. 220 é mais eficiente. Ó. E aqui a gente é 220 ou 210 que eu não lembro? A nossa 220 tudo aqui, né? É? Muito bom. Então isso é fonte, vamos abrir esse negócio. Vamos abrir. Achei aqui como é que abre. Deita ela. Então o que temos? Abre aí pra nós. Um manual. Manuel. Então todas essas peças de qualidade vêm com um manualzinho. Ou físico. Tem algumas que vêm online, né? Eu acho até melhor ver online pra economizar papel, enfim. Vem bem protegidinho, ó. Um monte de cabo. Então são todos, lembra que eu falei um monte de cabo pra vocês? Então, são todos esses cabos aqui. A gente vai usar 3 desses. Na hora que a gente for fazer a instalação. Depois a gente separa eles. Se quiser mostrar também, abrir, mostrar pro pessoal. Esqueci de pegar o... Por exemplo, esse é o cabo que vai ligar na placa-mãe. Que cheirinho gostoso. Cheirinho de novo. A gente liga isso na placa-mãe, na fonte e na placa-mãe. Alright. E tem aqui o quê? Os parafusinhos. Parafusinhos para encaixar no Isso é gabinete. importantíssimo, não pode perder de jeito algum. Isso aqui é pesado, hein? Olha, ela vem bem protegida. Então essa é a fontezinha. Então, normalmente a gente instala ela assim, né? Para dentro do gabinete, que é onde você vai encaixar os cabos todos. E aqui é para fora onde você vai encaixar. E aqui é onde a liga o computador. Aí dependendo do gabinete, você tem que entender para que lado você vai instalar a sua fonte. Então tem gabinete que é assim, tem gabinete que é assim. Então você tem que ver onde é a saída de ar. No nosso gabinete, se não me engano, é assim. A saída de ar é para baixo. Então a gente vai confirmar lá. Então ele está puxando o ar de dentro para fora. Está resfriando na fonte. Na verdade, ele está puxando o ar para resfriar aqui dentro, né? Agora vamos nos radiadores de água, que eu tô curiosíssima para esse aqui. Vamos pro radiador. Vamos ver o que nós temos aqui no radiador. Como sempre, já tem um monte de informação aqui, né? Sim, liquid cooling. Liquid cooling, então ele funciona com líquido. S360, que ele tem 360 milímetros o radiador. Então, quando você for comprar o seu gabinete, tu tem que comprar um gabinete que tenha capacidade desse tamanho de radiador. O radiador pode ser 240 ou 360. No nosso caso, o nosso gabinete consegue os dois. Então, os dois tipos de radiador, mas tem gabinete que só consegue o menorzinho. Então, quando você comprar o seu sisteminha de refrigeração, tem que tomar cuidado para entender qual é o gabinete que você vai comprar também, para não ficar um não caber no outro. E me fala uma coisa, você comprou todas essas coisas pela internet, acho que só o Tudo foi pela processador internet. que a gente foi buscar. Mas o processador também comprei pela internet e foi buscar lá. Mas o que me preocupa é assim, essas coisas as pessoas entregam, elas às vezes não têm cuidado com fragilidade. A gente tem que confiar no CTT. O CTT é o Correio aqui de Portugal. Tudo isso foi entregue pelo CTT. Só que eles vieram numa caixa com aqueles pacotinhos de ar, vieram cheios de... Não vieram assim. Entendi. Vieram protegidos. Tudo veio protegido. Ok. Vamos olhar aqui atrás?
Então aqui ele tem algumas outras informações, então ele está dizendo que ele é silencioso, que é uma coisa, eu pesquisei muito para entender o mais silencioso possível. Então aqui você encaixa isso aqui no processador, ó, tá vendo? Tem um ventinho aqui, e tem um software que faz o controle disso. Ah, que legal. O problema é que eu queria instalar Linux no meu sisteminha, mas esse software só é disponível para Windows, então vou ver o que eu vou fazer ainda. Não sei qual sistema operacional que eu vou instalar. Eu queria muito instalar o Fedora. Mas, por exemplo, essa telinha, a gente consegue colocar várias coisas nela. Então ela tem informação default, é a temperatura do processador. Mas você consegue colocar videozinhos, você consegue colocar a temperatura da cidade que você está, então você consegue customizar essa telinha. Só que isso através do softwarezinho, que só funciona no Windows, infelizmente. Ah, parece a telinha do meu tecladinho. É. O que mais nós temos nesse cara aqui? Então, esse ventiladorzinho é de 120 milímetros. O radiador é maior e o ventiladorzinho vai ter 3 desses carinhas grudados no nosso radiador. Aqui dentro tem esse ventiladorzinho de 60 milímetros, que ajuda a fazer a refrigeração de tudo, ó, para dissipar o calor. O que mais que nós temos aqui no nosso water cooler? Essa telinha de 2.4 polegadas, customizável. Então você baixa o softwarezinho e customiza o que vai colocar aqui. E ela é compatível com AMD e Intel. Então a gente vai ver que tem um suportezinho para Intel e o outro suportezinho para AMD. Temos aqui European Union Regulatory Notices. Muito bom. Ninguém lê para nada. Os europeus e as regulações de tudo. O que é isso aqui? Ó, tem um negócio do Steam. De jogos. A gente vê como é que faz Indonesian. isso. How to enter. Muito legal. É para você registrar a sua experiência com o produto. Legal. Então aí vai ter uma porrada de coisas. Ah, aqui já tem um cabo ligado, eu não vou pegar esse não. Tá mais difícil. Tudo isso tem cabo. Ah, ok. Então esses são os coolers que a gente vai encaixar no radiador. Aqui tá o radiador, ó. Ó, tem um dragãozinho aqui. Tem um dragãozinho e ele não tem LED. Então a ideia... Eu acho que não tem LED, não. Tomara que... Esperamos que não. Se tiver, é só desligar. Mas acho que não tem, não. Eu quis comprar tudo preto. O conceito de tudo, como eu já disse, é black. Silent Gale Fan. E a ideia é ser tudo silencioso. E o que é isso aqui? Isso aí é a bombinha do radiador. Então, ó, você pode tirar aqui se quiser. A bombinha do radiador estão aqui. Pode tirar e mostrar aí pra galera. Olha que bonito. Então essa parte nós vamos ligar no processador. Então tem um jeitinho aqui de encaixar isso. Aqui tem um plastiquinho que a gente só vai tirar na hora que a gente instalar. E essa é a telinha. Risco. É a telinha. E aí você consegue tirar isso aqui para ficar mais fácil de fazer a instalação. Mais fácil de fazer a instalação. Então você instala isso aí e depois encaixa isso aqui. Aí. Parece um negócio de fazer mergulho escafandro. Tem uns linhas aqui. Bom. Então você vai instalar isso aqui no processador. E o que tem aqui E nessa aqui caixinha? é o radiador, ó. Então esse aqui a gente vai instalar no topo do gabinete. A gente vai encaixar essas coisinhas todas aqui. Parafusar, né? Parafusar. A gente vai parafusar. Como a gente quer jogar o ar para fora, a gente vai... Tá meio dobradinho aqui o cabo. Mas a gente vai parafusar assim, porque a gente quer jogar o ar para fora. Como é que a gente sabe se está jogando o ar para fora ou para dentro? A frente tá puxando o ar. A traseirinha, porque tem essas coisinhas aqui, tá indo para cá. Então o ar vai sempre assim, ó. Entendi. No nosso caso, a gente quer tirar o ar quente de dentro do nosso gabinete. Então isso aqui vai tirar o ar, então o ar vai daqui para fora. Entendi. Tem alguns setups que é assim. Você quer puxar o ar frio para dentro do seu gabinete. Então você vai instalar assim. Entendi. A gente quer jogar para fora. A gente vai instalar assim. A gente vai parafusar. Então tem uns parafusinhos aqui, ó. Todos esses caras aqui. A gente vai ver como é que a gente vai encaixar isso no gabinete. Provavelmente vai ser assim, ó.
Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com os fiozinhos, né? Os fiozinhos têm que ficar pra trás. Eu não quero que os fiozinhos fiquem aqui, feião. Os fiozinhos ficam pra trás, então provavelmente a gente vai instalar assim. Ok. Ansiosa pra não estar Então são as três fanzinhas com os cabinhos, ó. Esses cabinhos a gente vai ligar aqui. Então todas elas têm, ó, fan 1, tá vendo? Fan 1, fan 2, fan 3. Isso aqui a gente vai ligar na placa-mãe, CPU fan. A gente vai ligar na placa-mãe. Tem um USB pra gente ligar na placa-mãe também, que vai fazer o controle do display, essas coisas todas. É por aqui que o software vai conversar. E tem um SATA, que é esse cara aqui, que é a energia. Então a energia vem por aqui. Ok. Então a gente vai ter um cabinho SATA que a gente vai ligar na fonte, modular, e o cabinho vai encaixar aqui. Ok. Então esse é o nosso water cooler. Muito legal. Agora vamos para esse aqui, que é o nosso HD SSD. Isso, então é um Solid State Driver, um SSD, PCI, de quarta geração. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se continua gravando. Continua gravando. E é um M2, então ele é um chipzinho. Então aqui que nós temos algumas informações, aqui tá bem pequenininho, ó. Então a gente consegue ver que é um PCI Express 4.0. Lembra que quando eu falei da placa-mãe, o PCI Express é 4.0? Então eu coloquei tudo 4.0 para a gente aproveitar o máximo possível da velocidade da comunicação. O que mais que nós temos aqui no nosso SSD? Não tem muito mais informação, é de 2 teras. Né? Então tem 2 teras de espaço para a gente fazer o armazenamento. E é PCI 4.0. Isso aí. Ai, tá vendo um espaço vazio? Não sei, de repente, sei lá. Aqui é outro tipo, né? Então é isso. É aqui que vai armazenar os nossos dados. Aqui que eu vou instalar o sistema operacional e tudo mais. De 2 terabytes. 2 terabytes. Onde vai armazenar os joguinhos. Depois, no futuro, nossa capacidade de armazenamento vai ser maior. Eu vou precisar de mais para fazer os testes um pouco mais no futuro. Quando a gente voltar a ter dinheirinho, recapitalizar tudo. Então, provavelmente a gente vai ter mais um desse naquele outro slot. Lembra que são 2 slots? A gente vai ter mais um desse e talvez mais um outro SATA para a gente fazer backup dos nossos vídeos. A gente pode encaixar SATA. E me fala uma coisa, a gente consegue também, tipo, com esse daí, biparticionar e sem instalar um pedaço Windows, um pedaço Linux? Consegue escrever? Agora vamos de memória. Memória. Então as nossas memórias são T-Force, são DDR5 Vulkan. Ela tem a certificação Intel XMP, que é aquela cena que eu falei da gente conseguir fazer um overclock dessa memória, aproveitar o máximo que ela pode de barramento de velocidade. E ela é de 5.200 MHz. MHz é tipo um fenômeno que acontece 1 milhão de vezes por segundo. Então ela consegue se comunicar e fazer as coisas aqui 5.200 milhões de vezes por segundo. Caraca! É muito rápido mesmo essas memórias aqui. Então, o megahertz, na verdade, é a velocidade de comunicação entre CPU e as memórias. Então, tem diversas quantidades de comunicação, diversos megahertz que você consegue comprar para montar o seu kit. O importante é que, de novo, tu tem que ver na sua placa-mãe e a sua memória, porque tem placa-mãe que suporta velocidade, tem placa que não suporta, tem placa que suporta muito mais do que essa velocidade. Então você tem que fazer as coisas conversarem. Aqui nós temos 2 kits. Então um kit de 64 mais um kit de 64. No total a gente vai ter 128 GB de memória RAM. Então se tu quiseres abrir, são pretas sem LED. Tem memória... Será que vende isso com LED? Vende. Misericórdia. Eles botam um LED aqui na frente, aqui onde está esse T-Force, eles botam um LED aqui e aí fica iluminando. Nossa, gente. Vou ver até um adesivinho. Essa aqui é a mesma coisa. Por que aqui no desenho tem vermelho e preto? Eu achei que ia vir uma vermelha e uma preta. Não. Você pode escolher, né? Se você quer vermelho ou e preta. aí como o seu conceito é o black, você pediu tudo black. Entendi. Tudo black. Esses 4 Não fui consultada nesse conceito all black, nem de sem luzinha, viu, gente? Foi tudo decisão dele. Yes. Então é isso, ó. A gente vai encaixar esses 4 pentes na placa-mãe
quando a gente for montar isso. E realmente parece um pentezinho de pentear o cabelo, né, gente? Ou minha imaginação tá muito louca. Dá vontade mesmo de pegar e pentear o cabelinho. Não, Bri. Não, vai encher de pó Não, antes da gente montar. Aí, ó. Assim. Tá vendo? Esse aqui é um dissipador de calor também. Então aqui tem os chipzinhos aqui embaixo. Isso aqui dissipa calor, tá vendo? Os chipzinhos aqui, ó. Uhum. Parece uma gaita. A gente vai montar esse negócio. Bora. E agora o principal, que é o cérebro do Paranauê. É. A peça mais cara do kit, normalmente é o quê? Placa de vídeo. Ou processador. Não sei o que é mais caro. Eu não pesquisei que placa de vídeo, na verdade. Mas nesse kit, o mais caro Tcharam! foi esse negocião aí. Olha que bonito que é isso, gente. Parece um negócio assim. Eu achei essa caixa linda. Bonito. Então aqui a gente já tem algumas informações. Pouquinhas em japonês. Ah, não, tem umas coisas em inglês também. Em várias línguas. Contenido, processador. Fala que tem um processador, beleza, não tem informação nenhuma aqui. Então vamos abrir esse negócio e a gente vai falando algumas informações disso. Cheio de Paranauê, caixa. Eita, acho que eu abri o contrário, gente. Não era assim. Pulou umas coisas aqui. Então provavelmente a CPU tá aqui dentro, né? Não tem um envelopinho aqui. Deve ter um manualzinho aí. Ah, tem um adesivinho também pra pular. Tem um adesivinho. Deve ter um manual de como encaixar as coisas. Nossa, sujo, hein? né? Olha isso. É. Acho que ficou muito tempo no estoque. Olha que bonito. Futurístico. Tcharam! E aí dentro tá o processador. É essa coisinha minúscula aí que processa as informações. Nossa, muito legal. Então o que nós temos nesse processador? Ele é um Intel i9, então acho que a galera não vai conseguir ver, mas aqui está escrito Intel i9 13900K. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é isso que está escrito aqui. Esse processador tem 24 cores de processamento, tem 24 núcleos físicos de processamento, que pode ter até 32 threads. Então, threads são processamentos lógicos. Paralelos. É tudo paralelo, mas são processamentos lógicos. Fisicamente ele tem 24. É como se fosse 24 processadorzinhos aqui dentro. E, logicamente, ele pode se transformar em 32. Desses processadores, dos 24, 16 são eficientes, então usa um pouco menos de energia. Então eles são voltados mais para a eficiência do sistema. E tem 8 de alto desempenho. Então esses 8 são o que usa a máxima capacidade de gigahertz desse processador. Então a frequência dele vai de 2.2 GHz, que é um dos menores, os menos eficientes. Então ele começa com 2.2 e vai até 5.8, que é o modo turbo dos 8 de performance. Então essa é a velocidade, a frequência do núcleo de desempenho desse processador. O que mais? Ele suporta até 128 GB de RAM. Então, não adianta eu colocar mais memória RAM, que ele não vai suportar. Por isso que tudo tem que conversar. Imagina se eu tivesse comprado mais memória RAM. Eu não ia conseguir usufruir tudo de memória RAM. Então, quando você for comprar o seu kit, faça todas essas pesquisas para uma coisa conversar com a outra. A nível de velocidade, a nível de capacidade, tudo isso tem que se conversar. Vem com uma placa gráfica on-board. Como eu não vou ter a placa de vídeo, então eu optei por ter uma placa de vídeo aqui dentro do processador, uma placa de vídeo boa, que vai ajudar a gente no processamento de vídeo, essas coisas todas vai ajudar na placa que tem aqui. O que mais? E ela funciona com PCI Express 4.0, então você lembra que tudo que eu comprei é 4.0, mas também com 5.0. Então, se eu tivesse dinheiro para comprar tudo 5.0, e também não vou precisar de tudo isso. Também era possível com esse processador. No nosso caso, é tudo 4.0, então ele vai funcionar com 4.0. Então, resumidamente, é isso. Então, é da 13ª geração. Hoje, o Intel i9 já tem da 14ª geração. Mas optei, por custo-benefício, comprar aqui da 13ª, que vem nessa caixinha da hora, aí, ó. Nossa, adorei. Como se fossem os chipzinhos aqui. É, bem legal. A SMR.
E chegou a hora do quê? Do nosso super gabinete. Gabinete. Então vamos ver como é que a Vamos gente... fechar direito. Eu nem sei aqui como é que eu vou dessa- filmar esse negócio porque não vai dar certo aqui não. Vamos tentar. E chegou a hora do nosso gabinete. É grande, hein? Ele é grande, ó. Então ele é da marca NZXT, que é uma das melhores marcas. Ele é do modelo H7 Flow. Então, ele é preto e tem um vidro temperado. Desse cara aqui. Então vamos abrir ele, aí eu vou falando algumas informações. Como é que a gente vai tirar isso daqui? Esse aqui, ó, vamos fazer juntos. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? Esse aqui. Vamos ver a cabeça. Você vai aqui. Tira isso aí. E esse aqui. Então, esse... Aqui é a bundinha dele. É que esse aqui vai no chão, né? É. Então esse é o nosso gabinete. Ele pesa 10 quilos, ele não é tão levezinho assim. É todo Furadinho, né? furadinho, que nem você disse. Então, Olha Eu aqui acho- os USBs. eu acho que é melhor. Eu não sei, a gente vai filmar qual câmera. As duas estão filmando. Tá. É que o vídeo tá desse lado aqui. Então não sei se aquela câmera tá pegando. Essa câmera tá pegando isso aqui. É, então é melhor virar. Eu vou virar aqui. Ó, aqui é o vidro. Eu acho que tá pegando aí nessa câmera. Aqui é o vidro. A gente vai abrir pra montar isso aqui depois. Vamos virar assim. Aqui é a frente. Então pra aquela câmera. Então aqui é a frente, onde a gente vai colocar os coolers. E ele tem essas entradinhas aqui, ó. Power. 2 USBs. Um USB-C. Que foi o que me... Tem duas coisas porque eu comprei esse gabinete. Primeiro, que ele é de aço. Ele tem esse fluxo de ar super daorão. Ele tem entrada USB-C. Como a gente tem muitos produtos que tem esse tipo de entrada, não é todo gabinete que tem esse tipo de entrada aqui. É um gabinete um pouco mais premium que tem isso. E entrada de som. Isso tudo a gente vai ligar na placa-mãe para isso funcionar. Porque não adianta ter aqui e não ligar na placa-mãe. Sim. Obviamente, né? Então o que mais que ele tem? A gente vai ver que ele não tem parafuso. Então, por exemplo, se a gente vai tirar os vidros, a gente consegue, por exemplo, tirar essa tampa aqui. Não tem parafuso. É esse sisteminha aqui dessas bolinhas, ó. Ele encaixa aqui. Então, por exemplo, deixa eu ligar para essa câmera aqui. Eu tirei a capinha aqui de cima. Quando a gente for instalar o radiador, a gente vai instalar aqui, ó. E ele vem com esse filtrinho de pó. Muito bom. Então você encaixa o filtro, a gente vai encaixar o radiador aqui, que vai ser nesse maiorzão aqui, ó, tá vendo? Esse aqui consegue radiador de 240 e de 360. Então a gente depois vai encaixar aqui, bonitinho. Deixa eu encaixar aqui de volta. Vamos deixar tudo sem, né? A gente vai tirar tudo mesmo. Vai tirar o vidro? Vamos tirar o vidro, ó, Ai, que medo. o vidro temperado, então ele é fumezão. E aqui, ó, vou virar para essa câmera, é onde a gente vai encaixar a placa-mãe. Então, esse cara, ele suporta placa-mães de vários tamanhos. Então você tem que comprar a placa-mãe, você vai ver o tamanho da sua placa-mãe, a nossa placa-mãe é o tamanho ATX. Ah, TX é o tamanho? É o tamanho. Então, aqui ele suporta Mini ITX, Micro ATX, ATX e EATX. Então, tá vendo que tem uma série de furaçõezinhas, ó, ali marca. Ah, se for tal coisa, você coloca aqui. Se for tal coisa, você coloca aqui. Então, ele marca pra você aonde você tem que colocar os parafusinhos de acordo com a sua E placa-mãe. aqui é onde vai ficar aquele negócio da placa-mãe. Então a placa-mãe vai encaixar aqui e aqui é toda a saída dele. Ah, legal. E ele já tem também um ventiladorzinho aqui. Tem ventilador que a gente... Esse aqui a gente vai deixar aqui. Uhum. Que mais que ele tem? Aqui na frente também sai, ó. E aqui também tem O filtro de um pó. negocinho de pó. Então esse aqui é da frente. Então aqui fica a frente, ó. E você vai ver que ele já tem um negocinho aqui, ó. Já tem uma ventoinha aqui. Essa ventoinha a gente vai usar lá embaixo para outra coisa. A gente vai encaixar 3 outras ventoinhas aqui. Que é a do radiador. Não, o radiador vai aqui em cima. Ah, são aquelas outras 3 que As você outras que comprou. eu comprei. Então a gente vai encaixar aqui. A gente não abriu elas. A gente não abriu ela, depois a gente abre. Nos dá tempo. E tudo ele encaixa assim. Então você puxa, ele abre, ó.
Bem prático, né? Então, isso aqui é a parte de Ah, trás tem uns dele. velcros aqui para organizar os cabos. É. Então, vou Que mostrar pro legal. pessoal que... Acho que essa câmera fica melhor, de repente. Nós temos aqui os velcros pra gente organizar os cabos. Isso aqui tudo a gente vai ligar na placa-mãe, que é o que liga essas coisas aqui em cima. Ah, entendi. E isso aqui é, ó, por exemplo, esse dissipadorzinho aqui, ó, já tem um cabinho aqui pra gente ligar ele. Bem legal. A gente vai ligar tudo isso na hora que a gente for montar esse negócio aqui. Gostei. Além desses cabos, a gente vai ter a fonte, que a gente vai instalar aqui, Uhum. embaixo. E os cabos da fonte a gente vai encaixar aqui de acordo com as nossas necessidades. Tá vendo que tem um monte de abertura? Uhum. Então aqui em cima, normalmente a gente pega o cabo da CPU. Aqui a gente pega o cabo para ligar a placa de rede. A gente tomba ele assim, ó, e vai montando as que coisas tombou aqui. em cima dos cabos. Vai montando ele aqui. E é isso que nós temos nesse gabinete. Então ele é de aço, ele é tudo furadinho, de propósito, para o ar correr bem aqui dentro. E todas as entradinhas têm o filtro de ar. E tem uma parte de vidro temperado. E tem a parte de vidro temperado que é essa parte do lado de cá, né? Do lado que eu tô aqui. Aqui é uma chapona de aço. Muito bom. Ok? Agora só falta abrir os ventiladorzinhos. E aqui a gente instala a fonte. A fonte também é do tipo ATX. Então tem fontes de diferentes tamanhos. Esse gabinete aqui é do tipo ATX. Entendi. Tá bem? Tá bem. Então, as fãs. Vulgo ventiladorzinho barulhento. Que aqui tá escrito 0 decibéis, né? Desligado, é 0 decibéis. Vem Então. 1, 2, 3, 4, 5 5. Então, um kit de 5 parafusinhos. Então, é dessa marca, Arctic. E é de 140 milímetros. Então, o seu gabinete tem que ser compatível para esse tamanho de fã. Tem gabinete que não é compatível com fãs de 120. Então, dependendo do seu gabinete, tu compra a fã que for melhor. Então, como é que funciona? Sempre a parte da frente, aonde o ar está entrando. E essa aqui é a parte de trás, onde tem esse negoção feio aqui. Aqui é onde o ar sai para cá. Então, dependendo do seu setup, você vai instalar assim, o ar frio entrar aqui, ou você vai instalar assim, o ar quente sair aqui. Então, normalmente atrás do gabinete é assim, o ar sair. E a frente do gabinete é assim, para o ar entrar. Ó, tanto que você roda, ó, você sente o arzinho. Né? Então, é assim que funciona. E você consegue ligar um no outro. Você vai ligando um triozinho assim, e um cabinho você liga na placa-mãe. Entendi. Entendeu? Serial. Então essas nossas fãs Arctic de 140 milímetros que a gente vai instalar no nosso gabinetezão que a gente acabou de mostrar. Agora vamos falar do mais importante, que são o quê? Preços. Quero saber quanto que a gente gastou. Preço, a gente gastou uma grana boa. É assim que ele faz, ele me conta fazendo vídeo. Muito Então, bom. a gente vai falar de preços. Então eu vou botar aí na telinha essa tela que está aqui no computador, que é os preços que eu paguei em todas as peças, tá bom? Lembrando, eu comprei isso pela internet, todas as peças eu comprei pela internet, se não me engano foram 3 lojas no final das contas. Eu comprei, dependendo do preço, eu fui comprando em lojas diferentes, e eu fui tentando pegar também algumas coisas em promoção, por exemplo, placa-mãe estava em promoção, o M2 estava em promoção, tinha bastante coisa aqui em promoção. Então esses aqui são os preços que vieram na nota fiscal. Ok. Tá bem? E aqui os preços que eu fiz a pesquisa lá no Brasil. Quanto custaria tudo isso aqui no Brasil. Então a placa-mãe, eu paguei 184. Então veio na nota fiscal 184 euros. Isso com imposto, tudo? Tudo. Ok. No Brasil, Com entrega também? com entrega também. Ok. Aqui em Portugal, normalmente, quando você compra acima de 100 euros, você não paga entrega. Então eu não paguei entrega de absolutamente nada. Ok. A única coisa que eu tive que ir pegar foi o processador e as fãs, que a gente foi lá em Gaia pegar as peças porque eu tava com pressa. Essas peças iam chegar na segunda, eu queria fazer essa coisa tudo no final de semana. A gente foi lá pegar. Então a placa-mãe custou 184 euros, já com os impostos. No Brasil, custaria, eu fiz uma busca,
Eu sempre trouxe o preço menor. Que você achou no O Brasil? menor preço que eu achei no Brasil. Nem recordo qual foi a loja. Então, eu fui pesquisando no Google, no Mercado Livre, e vendo qual era o preço menor. No Brasil, essa mesma placa-mãe custa R$ 1.669. Reais. O processador aqui eu paguei 513. No Brasil custa em média 3.500. Que é o mais carão, né? É mais carão. A memória aqui custou 179,90 €. No Brasil, em média, 1.600. Um pente de 64, aquele kit de 64. Esse aí é o preço dos dois. Esse aqui é o preço de um. De um. É o Então preço seria de um. esse valor vezes Vezes 2. dois. Aqui o M2, que é onde a gente armazena as coisas, eu paguei 121,87 €. No Brasil, o menor preço que eu achei foi em média R$ 1.200, de 2 teras. A fonte aqui eu paguei 119,90 €. No Brasil, o menor preço que eu achei foi R$ 170. Water cooler, que foi caro, eu paguei R$ 289,90. Em promoção, já está mais de 300. No Brasil, o preço que eu mais achei, o menor preço em média foi R$ 2.000, esse water cooler. As fãs aqui eu paguei 10 € no Brasil, o kit R$ 150. Eu não achei o kit exatamente igual, mas por aproximação ali daria uns R$ 150. E o gabinete, que pra mim é a coisa mais louca, eu paguei 93 €. No Brasil, o menor preço foi R$ 1.100 Caramba! nesse gabinete. Pra ficar certinho, vamos multiplicar por 2 também as memórias, porque daí fica o preço total do computador? Vezes 2. Isso, e ali também. Esse aqui, vezes 2. Show, obrigada. Então, o que deu aqui em Portugal foi 1.691 €, esse computador todo. No Brasil, o preço seria próximo de 13,7 mil reais. Quanto que tá o euro hoje? Sei lá, acho que tá 6 e pouco. Então ficaria, sei lá, uns 7... Quanto ficaria? Faz aí rapidão, só pra nós ver. Esse aqui, vezes 6. Se a gente for comparar assim, né? Ficaria 10 mil. Ok. Só que não é essa comparação que eu quero fazer. Sim, Eu quero fazer a comparação de poder de compra. poder de compra. Então, hoje, o salário mínimo em Portugal é 820 €. E o salário mínimo no Brasil, hoje, é R$ 1.412. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui e dividir por isso aqui, Salário mínimo. pelo salário mínimo. Ok. Então, se considera esse eurozinho aqui, daria dois Salários mínimos. salários mínimos para fazer a compra desse computador. No Brasil, se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, pelo valor do salário mínimo, daria Quase 10. salários mínimos. Então, isso que eu queria mostrar, o poder de compra entre aqui, Portugal e Brasil. Então, em Portugal, com 2 salários mínimos, a gente conseguiria comprar esse computador, as peças todas. No Brasil, seriam quase 10 salários mínimos para fazer a mesma compra. É diferente, né? É bem diferente. E é uma coisa muito louca que a gente não consegue explicar esse lance de poder de compra. É só realmente vivendo, né? A gente ganha menos aqui, mas a gente consegue comprar mais coisas. É o que eu sempre falo pra galera, né, que quer vir pra cá, pra Portugal. Normalmente o salário aqui é menor, então o meu salário aqui é menor do que no Brasil, mas o que eu consigo comprar aqui é muito mais do que no Brasil. Então, e aqui a qualidade de vida também, as coisas estão mudando muito no mundo, né? Então, as pessoas que estavam em Portugal há, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, tinham uma qualidade de vida que é diferente de hoje. Hoje a qualidade de vida é boa, não é tão boa quanto no passado, mas ainda é boa, tem muita segurança, né? A gente não vê nada de violência por aqui. A economia também, né? Com a guerra, com essas coisas todas, tá pior, mas mesmo assim o poder de compra ainda é significativamente maior do que no Brasil. E isso aqui é muito o quê? Impostos, né? Tem muito imposto que a gente paga no Brasil, nada retorna pra gente, e a gente na luta aí para conseguir comprar as coisas de qualidade.
É verdade. E aqui, em relação a imposto, eu acho que a carga tributária salarial aqui é até maior que no Brasil, se não me engano. Quando você olha os descontos no seu salário, que tanto eu quanto ele, a gente trabalha como o equivalente no Brasil a CLT, né? Então, se você olha lá a carga tributária do seu salário, realmente eles descontam muita coisa, mas a gente vê isso retornando, né? A gente vê assim, não existe, acho que escola particular aqui é muito difícil, todas as crianças estudam em escola pública, são escolas de extrema qualidade, o sistema público de saúde aqui também é super bom. Cortei minha mão outro dia, eu precisei ir lá tomar vacina, foi super tranquilo, a vacina de tétano. E eu acho que a questão também da segurança, né? Dos parques, as pessoas ocupam os lugares públicos, a prefeitura, que eles chamam de câmara, né? Eles realmente promovem muitos eventos, muitas coisas para as pessoas saírem de casa, para as pessoas ocuparem os espaços públicos. Então, a gente consegue ver um retorno. Mas eu acho que isso também está muito relacionado com a quantidade de pessoas. Aqui, Portugal inteiro tem a quantidade de pessoas do estado do Rio Grande do Sul. Isso. É um pouco mais de 10 milhões de pessoas aqui, né? Então, eu acho que a quantidade de pessoas, por ser menor, também fica um pouco mais fácil de você fazer a gestão de tudo isso. Mas... aqui a qualidade de vida é muito maior. Tu não vai ficar rico aqui. Aqui não é um lugar para você fazer dinheiro. Não vai ficar rico. Vai ganhar dinheiro para viver bem. Mas tem o poder de compra, tem a qualidade. Tem essa coisa de retorno, né? Tudo que a Bárbara explicou, que a gente não tem no Brasil, nunca teve. Não sei se um dia a gente vai ter. Tomara que sim, né? Sim. E é isso que eu queria mostrar pra vocês então aqui nesse vídeo. Vai ter a parte 2, que agora eu vou pegar isso tudo e vamos montar e fazer isso tudo funcionar. Tá bem? Então espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.